Na aula passada, a gente definiu o que era um... A gente não chegou a definir, eu comentei com vocês o que seria o objetivo do curso e comentei o que seria um modelo linear generalizado, tá? Então, falei essa questão de que a gente vai poder modelar agora variáveis que não têm distribuição normal, que a relação da média da população não necessariamente vai ser linear com covariáveis, ela vai poder ser não linear, e que isso vai valer para uma família de distribuições que pertence à família exponencial. Então, isso vai valer para várias distribuições e não só para a distribuição normal. Então, agora eu vou só relembrar algumas coisinhas com vocês, tá? E algumas não é bem relembrar, talvez é mostrar de uma outra forma, e eu não vou demonstrar agora nada aqui, eu só vou comentar alguns resultados que são importantes, que vão servir aqui para essa disciplina, que toda hora a gente vai falar deles, tá? Então, primeira coisa, né? Lembrar da famosa distribuição normal, que vocês já devem saber ela de cabeça, né? Então, se a nossa notação, eu vou tentar colocar aqui a mesma notação do livro da Dobson, tá? Então, eu vou tentar seguir a notação do livro para vocês ficarem mais à vontade seguindo um livro só, tá? Então, essa daqui vai ser... Essa é a função densidade, né? De uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2, e a gente sabe alguns resultados relacionados à distribuição normal, tá? Então, por exemplo, se você tem um conjunto de variáveis aleatórias, tá? y1, y2, yn, cuja distribuição conjunta delas é uma normal multivariada, tá? A gente vai ter o quê? Cada uma delas, cada uma das distribuições marginais vai ter distribuição normal, e a gente também vai saber que a covariância entre quaisquer duas delas vai ser dada pelo quê? Pelo coeficiente de correlação entre as duas, multiplicado pelos respectivos desvios padrões, tá? Isso daqui vem daquela matriz de covariância, né? Tem a matriz de correlação, vocês devem ter visto isso. Viram isso lá em probabilidade 2, e isso deve ter aparecido em inferência, deve ter aparecido em modelos lineares, e vai aparecer aqui também, tá? Aqui, uma notação que eu vou tentar usar, não é a minha notação natural, mas eu vou usar do livro, tá? Eu vou chamar esse y minúsculo, negrito, como o vetor, tá? De variáveis aleatórias, y1, y2, yn. E eu vou dizer, né, que esse vetor tem distribuição normal multivariada, com vetor de médias μ, aí aqui, né, μ com os elementos μ1, μ2, μn, então são n médias, matriz de covariâncias V, tá? Onde a diagonal é dada pelas variâncias de cada uma das componentes, e fora das diagonais a gente tem esses elementos aqui que eu comentei em cima da covariância, tá? E aqui vai ser a notação para normal multivariada. Em vez de botar aquele NMV, vai ser só normal e aqui os parâmetros vão estar em negrito. Então, você vai saber que ela é multivariada só porque a dimensão aqui, né, dos parâmetros é maior do que 1. Ok? Isso aqui é só anotação, mas vem alguns resultados, tá? Primeiro, né, se você tem N variáveis aleatórias normais, todas independentes, o que a gente sabe? A soma delas vai ter distribuição normal também, ok? A gente também sabe que combinação linear de normal é normal. Então, com esses dois resultados, você tem isso aqui, ó. Se você fizer a soma das N variáveis aleatórias, só que multiplicadas por constantes, né? A1, A2, An, você vai ter que essa soma S, que pode ser escrita como esse somatório aqui, vai ter distribuição normal também. E qual vai ser a média dessa normal, né? A gente sabe que esperança da soma é a soma das esperanças. Então, vai ficar o somatório, né? Esses AIs aqui são todos constantes, saem da esperança. E vai ficar o somatório das médias multiplicadas pelas constantes que estão multiplicadas na frente. E a variância, né? A gente também sabe que no caso da independência, a variância da soma é a soma das variâncias, quando elas são independentes, e qualquer constante que esteja multiplicada sempre sai da variância ao quadrado.
Por isso aqui a gente fica com essa variância, que é o somatório das variâncias multiplicadas pelos coeficientes ao quadrado. Tá? Então, esses resultados aqui são coisas que vocês já viram lá desde probabilidade 2. Okay? Outra coisa importante, né? Distribuição Q quadrado. A distribuição Q quadrado, tá? Com n graus de liberdade, ela pode ser definida como a soma quadrática de n variáveis aleatórias e independentes normais padrão. Ou seja, se você pegar várias normais padrão independentes, elevar ao quadrado e somar, o que vai acontecer? Você vai ter uma distribuição Q quadrado resultante, tá? Essa daqui, esse é o resultado que a gente vê lá, desde probabilidade 2 também, né? Cada normal ao quadrado é uma Q quadrado com 1 grau de liberdade. Se você tiver n delas e somar, você vai ter uma Q quadrado com n graus de liberdade. Como aqui nesse curso vai ser muito importante trabalhar com esses graus de liberdade, eu não vou colocar esse grau de liberdade como subíndice aqui. Tá? Eu vou deixar ele aqui entre parênteses, até com a anotação da Dobson também, que a gente vai fazer umas operações com esses graus de liberdade aqui. Tá? Se a gente fosse escrever de forma matricial o que está aqui, né, poderia ser escrito assim: Z negrito, né, que é o vetor de variáveis aleatórias normais padrão independentes. Se você fizer Z', é como se você estivesse fazendo essa soma aqui, ó. Somatório de ZI ao quadrado. Tá? Então, se eu chamar esse Z' de W, tá? Então, eu tenho que W é uma Q quadrado N. Tá? Outra coisa importante é que a Q quadrado tem valor esperado igual aos seus graus de liberdade e variância igual a 2 vezes seus graus de liberdade. Ok? Isso aqui tudo vocês veem em probabilidade 2, exceto essa forma matricial de olhar aqui, que talvez tenha aparecido em algum outro curso. Talvez em modelos lineares tenha aparecido assim, mas é só uma forma matricial de escrever a mesma coisa que a gente já fazia com somatórios. Ok até aqui? Tudo bem? Tudo bem, professor. Perdão, obra. Não, tudo bem, não posso reclamar, também tenho a minha. Cada um tem a sua obra, né, nessa pandemia. Então, vamos. Outra coisa, esse aqui já é um resultado que eu não sei se vocês veem antes de MLG, eu confesso. Tá? Talvez comente alguma coisa disso aqui em inferência, talvez em modelos lineares, mas não é obrigatório falar disso aqui até o 6º período, tá? Mas vamos imaginar o seguinte. Imagina agora que a gente continua tendo aquele Z1, Z2, Zn, variáveis aleatórias normais padrão, tá? Só que o que vai acontecer agora? Vamos assumir que eu vou somar uma média a esses Z's. Então, por exemplo, eu vou pegar o primeiro Z, o Z1, e vou somar uma constante. Vou pegar o Z2, vou somar outra constante. O Z3, outra constante. E assim por diante. E vou chamar essa variável somada de yi. Certo? Notem que, na prática, o que a gente está dizendo aqui, a gente está pegando essas nossas normais padrão e está fazendo elas mudarem para virar normais com média mi e variância 1. Certo? Eu estou chamando essas normais novas aqui de y, tá? yi. Vamos assumir que isso aqui vai ser feito e que pelo menos um desses mi's aqui não é zero. Porque se eu fizer todos os mi's igual a zero, eu caio exatamente no slide anterior. Tá? Mas não, eu quero agora pelo menos um desses mi's aqui seja diferente de zero, para aparecer pelo menos uma normal aqui que não tem média zero. Tá? Se você tiver essa situação, o que a gente vai ter quando você soma yi ao quadrado? Quando você soma yi ao quadrado, você vai ter somatório de zi mais mi ao quadrado, tá? E isso aqui pode ser visto, né, como somatório de zi ao quadrado mais 2 vezes, né, somatório de zi mi mais somatório de mi ao quadrado, certo? Até aqui tudo bem.
A gente já sabe que esse primeiro termo aqui, ó, vocês estão vendo esse somatório de ZI ao quadrado aqui, ó, esse daqui, se só tivesse ele, seria uma aqui quadrado com n graus de liberdade. Mas agora eu tenho essa componente aqui e tenho uma constante ainda somada, tá? O que dá para a gente ver aqui, né? Qual seria o valor esperado dessa soma? Dá para pegar aqui intuitivamente qual seria o valor esperado dessa soma. Se você fizer a esperança dessa soma aqui, esperança da soma é a soma das esperanças, certo? Esse primeiro termo aqui, ó, é uma aqui quadrado com n graus de liberdade. Então, esse primeiro termo aqui tem valor esperado n, ok? Esse segundo termo aqui, tá? Quem vai ser o valor esperado dele, né? Vai ser 2 vezes somatório da esperança de ZI mi, tá? Só que o que acontece? Esses ZIs aqui, todos têm esperança zero, estão vendo? Esses ZIs todos têm esperança zero. Então, a esperança desse termo do meio aqui, ó, ela vai se anular, tá? E esse aqui da direita, né, esperança de uma constante, é a própria constante. Então, notem que essa soma aqui, ó, tem média n mais lambda. Esse lambda é exatamente esse termo aqui, ó, tá? Ah, por que chamou de lambda? O livro chama de lambda. Eu estou tentando manter a notação do livro. Tá legal? Mas o que importa é que não vai bater com aqui quadrado tradicional. Aqui quadrado tradicional, a soma vai bater aqui, ó, o grau de liberdade. Essa daqui, ó, já não vai dar isso. A média já vai dar n mais lambda. A mesma coisa vai acontecer com a variância, tá? Quem vai ser a variância desse termo todo aqui, né? Vocês estão conseguindo acompanhar? A variância dessa soma, tá? Vai ser a soma das variâncias, onde primeiro termo aqui tem variância 2n, certo? Porque é uma aqui quadrado n. Esse segundo termo aqui vai ficar o 2 sai ao quadrado, e aqui, né? Esse somatório aqui vai ficar somatório das variâncias. Esses mi's aqui saem todos ao quadrado, e todos os zi's têm variância 1. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 4 que multiplica lambda. Quem é lambda? Somatório de mi ao quadrado. É o que vem nesse segundo termo aqui. E o terceiro, né? Variância de uma constante é zero. Então, em resumo, a gente conseguiu encontrar a esperança e a variância dessa soma aqui, tá? E a distribuição dessa soma toda vai ser chamada de Qi quadrado não central com n graus de liberdade e parâmetro de não centralidade lambda. E ela vai ter essa notação aqui, ó, Qi quadrado n lambda. Se todos os mi's forem iguais a zero, vai dar o caso da Qi quadrado não central. Vocês já tinham ouvido falar de Qi quadrado não central? Ou alguma matéria no curso? Sim. Já? Em qual? Qual disciplina que vocês viram isso? Ah, que bom. Tá legal. Que bom. Então já ajuda bastante coisa isso, tá? Assim, eu não vou demonstrar isso daqui, mas em alguns resultados lá na frente eu vou dizer, ó, isso aqui vai cair numa aqui quadrado não central. A gente vai usar esse tipo de raciocínio aqui. Tá legal? Então, isso aqui é um resultado importante. Aí aqui um outro resultado importante, tá? O que acontece quando os y não são necessariamente independentes, tá? Se você tiver aqueles y, tá, tendo distribuição normal multivariada com vetor de médias μ e uma matriz de covariâncias V, você também consegue fazer aqui uma expressão quadrática onde vai cair numa aqui quadrado. O que é isso, né? Você pegar esse vetor y e subtrair a média, o que vai acontecer? Você vai ficar com um vetor de variáveis aleatórias que tem média zero, certo? Se você fizer esse vetor aqui, né, transposto, multiplicado pela inversa da matriz de covariâncias,
vezes ele novamente, tá? É como se você estivesse fazendo aqui aquela soma desses termos aqui ao quadrado, né? Só que todos eles divididos pela matriz de covariância, tá? Se você tivesse isso daqui, se eles fossem todos independentes, por exemplo, seria a mesma coisa que fazer o somatório de yi menos mi ao quadrado sobre sigma 2i, tá? Seria isso que você estaria fazendo se você tivesse independência, mas no caso aqui você tem dependência, então você não tem como tirar da forma matricial, tá? Mas essa expressão, vocês têm que ter em mente que é como se vocês estivessem fazendo isso daqui. Deixa eu só relembrar aqui, né? É como se você estivesse fazendo... Espera aí, deixa eu colocar aqui. É como se você estivesse fazendo aquele famoso termo lá que tem dentro de uma normal multivariada, por exemplo. Isso daqui dividido por sigma 2, tá? Se todos eles tivessem a mesma variância, é como se você estivesse fazendo esse termo aqui, ó. E isso daqui tem distribuição quadrada, tá? Então, vai ter o resultado é idêntico. Só que agora, eu estou assumindo que elas não são necessariamente independentes. Então, eu tenho que levar em consideração essa matriz de covariâncias aqui. Então, esse produto aqui, tá, vai ter distribuição Q quadrado com N graus de liberdade. Tá? Tá bom, e se eu não tivesse subtraído esse vetor de médias aqui? O que ia acontecer se eu fizesse apenas y' v menos 1, né, a inversa da matriz de covariância, vezes y? O que daria isso daqui? Daria uma Q quadrado também, com N graus de liberdade também. Só que agora ela seria não central. E quem seria esse parâmetro de não centralidade? Seria exatamente o vetor de médias transposto, multiplicado pelo inverso da matriz de covariância, vezes μ. É algo semelhante ao que está aqui, né? Semelhante a esse termo aqui, ó. É a mesma ideia desse termo aqui. Tá? Só que aqui era quando eu tinha todos os elementos independentes. Agora tem dependência. Então, sempre vai aparecer essa matriz aqui inversa. Tá? Então, esse resultado aqui vai ser utilizado também nessa disciplina. Eu imagino que isso aqui deve ter aparecido em modelos lineares para vocês chegarem naquele teste F, quando fazia análise de variância, né, da regressão. Eu imagino que apareceu isso daqui. E a gente vai relembrar isso aqui nesse curso também, tá? Esse tipo de resultado lá de modelos lineares. Mas é importante saber que vai cair numa Q quadrado. Tá? Os casos em que cai na Q quadrado não central, tá? Vão ser alguns casos bem específicos, mas esse daqui vai aparecer toda hora. Esse daqui cai na Q quadrado central. Ok? Uma coisa aqui. Ah, ainda tem que falar da soma, né? Soma de Q quadrado. Se você tem uma variável aleatória que tem distribuição Q quadrado, a soma delas, você vai, cada uma das componentes independentes, a soma delas vai cair novamente numa Q quadrado, onde os graus de liberdade vão ser somados. Isso vai valer para Q quadrado central e vai valer para Q quadrado não central. Então, a diferença é que lá em probabilidade 2 não tinha esse caso onde tinha esse lambda aqui. Tá? Mas a mesma coisa que valia para Q quadrado lá em probabilidade 2, vale também para Q quadrado não central. É só somar o parâmetro de não centralidade. Tá? E lembrando, isso aqui é somente quando elas são independentes. Ok? Então, aqui é outro resultado. Esse aqui eu não sei se vocês viram em modelos, mas é importante e é intuitivo. Tá? É uma coisa intuitiva. Outra coisa, esse aqui a gente vê lá em probabilidade 2 também, né? Se você pegar uma variável aleatória, normal padrão, e dividir pela raiz quadrada de uma variável aleatória com distribuição Q quadrado, dividido pelos seus graus de liberdade, você vai cair numa T de student, tá? Numa T padrão, né? E a única exigência que a gente tem aqui é que o numerador, esse Z, seja independente desse W aqui, tá? Lá em probabilidade 2, por exemplo, a gente viu
aquela expressão, né, que a gente quando fazia assim, x barra, peraí, deixa eu botar aqui. A verdade é que a gente via lá, a gente via essa daqui, né, somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre S, né? Aliás, deixa eu ver, a gente viu tantas lá, mas a gente viu... Deixa eu só voltar aqui. Peraí. Na verdade, acho que a que vocês vão lembrar mais não é nem essa daqui. Vocês vão lembrar daquele resultado do x barra menos mi S sobre raiz de mi. Esse resultado aqui, tá? Isso daqui tinha distribuição T de student, tá? E isso daqui vinha de uma normal padrão dividido por uma aqui quadrado, pela raiz quadrada de uma aqui quadrado dividido pelos seus graus de liberdade, tá? Então, esse daqui é o caso mais famoso da T de student e ele usa exatamente esse resultado aqui. E o último, que usa muito em modelos lineares, e a gente também vai usar aqui, é a F, tá? Então, se você pegar duas Q quadradas independentes, colocar uma no numerador, outra no denominador, cada uma dividida pelos seus respectivos graus de liberdade, você vai ter como resultado disso, né, uma variável aleatória que tem distribuição f. Essa distribuição f tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser os graus de liberdade da Q quadrado que está no numerador, e o segundo parâmetro vai ser o grau de liberdade da Q quadrado que está no denominador. Isso aqui você usa quando vai fazer uma regressão e analisar aquela tabela com análise de variância, a nova, né? A gente fazia muito isso também para testar os coeficientes de forma conjunta, quando você faz uma regressão. Aqui também vai acontecer a mesma coisa, a gente vai usar, vai mostrar isso, só que aplicado ao contexto de MLG. Ok? Acho que agora foi quase tudo. Então, na verdade, tem mais ainda duas coisinhas. Aqui tem um caso particular, que é aquela relação da T com a F, que você pode enxergar o quadrado da T de student como uma F. Por que isso? Dei uma olhada aqui, né? Se você pega essa T de student aqui e eleva ao quadrado, o que que você vai ter em cima? Uma normal padrão ao quadrado vai dar uma aqui quadrado, né? Vamos para o quadro aqui, só para eu colocar lá, né? Se você faz uma T, eu vou fazer um abuso de notação aqui, tá? Aqueles famosos abusos de notação. Vamos colocar assim, uma normal padrão dividido por uma aqui quadrado n sobre n. É isso aqui que é uma T de student, né? Fazendo abuso de notação. O que que acontece se você eleva ao quadrado, né? Se você elevar isso daqui ao quadrado, na direita você vai ficar com o que no numerador? Normal padrão ao quadrado é uma aqui quadrado. Qual que quadrado? Uma aqui quadrado com 1 grau de liberdade. E no denominador, o que que vai acontecer se elevar ao quadrado? Some essa raiz. O que que tem que perceber agora? Que o numerador é a mesma coisa que dividir isso aqui por 1. Certo? Então, o que está escrito aqui? Exatamente uma aqui quadrada em cima e uma aqui quadrada embaixo. A de cima dividida pelos seus graus de liberdade, a de baixo dividida pelos seus graus de liberdade. Ou seja, isso daqui tem que dar uma F com que grau de liberdade? 1 no numerador e N no denominador, porque são independentes essas Q quadradas. Então, é exatamente o que está aqui. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. E por fim, a mesma coisa que valeu para a distribuição F central vai valer aqui para F não central, tá?
Só que qual é a diferença? A razão de duas Q quadrados não centrais dividida pelos seus graus de liberdade vai cair numa F não central, tá? E essa F não central, ela vai ter... Cadê aqui? Deixa eu só... É que eu não coloquei aqui a expressão da média dela, mas não importa, tá? Eu não vou... quando começa a cair nesses casos aqui, eu vou já dar o resultado direto. Não se preocupem tanto. E isso aqui vai aparecer num momento bem rápido do curso, tá? Mas é uma generalização do caso anterior, só que com variáveis Q quadrado não centrais. Tá legal? Agora sim, acho que acabou. Isso aqui é só uma revisão, vamos dizer assim, onde talvez a coisa mais importante que está aqui, ó, seja isso daqui. Esse slide aqui, eu acho que é o mais importante daqui, que vai ser usado toda hora, tá? A gente vai toda hora cair aqui em distribuições Q quadrado. Ok? Eu vou fechar esse daqui e vou para o próximo, tá? Esse daqui, esses 14 slides aqui, são os que eu vou colocar no Moodle, tá? Depois que terminar a aula, agora na hora do almoço, eu vou fazer isso, tá? E aí agora já começa o conteúdo mesmo de MLG. Então, qualquer coisa que a gente veja a partir de agora aqui, já não é mais revisão, apesar que família exponencial vocês já viram, tá? Mas a gente vai ver com uma notação própria aqui, que provavelmente é diferente da que vocês viram em inferência. Tudo bem até aqui? Todo mundo acordado, vivo? Tudo bem. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, vou falar de formas quadráticas e família exponencial. Primeiro, vou falar rapidamente o que é uma forma quadrática, porque isso vai aparecer toda hora. Isso já aparece na vida de vocês, é só dar nome aos bois, tá? Imagina que você tem A como uma matriz simétrica, tá? Então tem elementos A e J dentro delas. Se você fizer essa expressão aqui, ó, y' vezes A vezes y. Quando você faz isso daqui, você está fazendo o somatório, tá? Somatório duplo aqui, dos elementos, né? A e J vezes y', yj. Esse somatório duplo aqui nada mais é do que essa expressão aqui matricial. Quando a gente escreve dessa forma aqui, ó, a gente vai dizer que isso aqui é a forma quadrática dos y. Certo? Talvez você já tenha escutado isso em modelos lineares, tá? Mas é só uma forma aqui de chamar. Por exemplo, olha essa expressão aqui de baixo, tá? Essa expressão aqui de baixo, ó, não é a forma quadrática dos y, tá? Isso aqui é a forma quadrática dos yi menos mi's, tá? Se você pegar os yi's menos mi's e esse aqui ser o seu termo que você está querendo colocar na forma quadrática, aí sim você vai escrever yi menos mi' vezes alguma matriz. Então, essa inversa da matriz de covariância aqui é a nossa matriz A, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma variável aleatória, né, transposta, um vetor, vezes uma matriz A, vezes, de novo, esse vetor. Então, isso aqui é a forma quadrática dos termos yi menos mi. Tá legal? Então, isso é a forma quadrática de y e isso é a forma quadrática de y menos mi. Ok? Por enquanto, por que é importante saber forma quadrática? Por causa do teorema de Cochrane, que também é um teorema que vocês podem ver em modelos lineares e podem não ver em modelos lineares, tá? Outra coisa ainda sobre formas quadráticas, tá? Essa forma quadrática e essa matriz A são ditas... Não, desculpa. A matriz A, né? Isso. Imagina que eu tenho uma matriz A aqui, tá? Eu vou pegar uma matriz A simétrica. Aqui acho que não está escrito, mas é o que a gente vai fazer praticamente sempre aqui. Vou pegar sempre essa matriz A
como sendo matrizes de covariância ou inversas de matrizes de covariância, tá? Mas eu vou pegar essa forma quadrática aqui e vou dizer que ela é positiva definida, tá? E acontecer isso daqui, ó, y' a y for maior do que zero, sempre que os elementos de y não forem todos zero. Porque se todos os elementos de y forem zero, a gente sabe que isso aqui nunca vai dar negativo. Mas eu estou falando o caso, então, em que pelo menos um desses elementos aqui é não zero, tá? Para você ter, então, essa condição de positiva definida, você vai ter que pegar essa matriz A, olhar para ela e tentar descobrir se ela é positiva definida. Como que faz isso? Não tem uma forma geral, tá? Não é uma coisa simples de se fazer, mas a gente sabe que existe uma condição necessária e suficiente para alcançar isso. E qual é? Pega todos os determinantes dessa matriz do tipo, né? Pega primeiro o elemento A11, o primeiro elemento dessa matriz, tá? E vê se ele é maior do que zero. Depois você vai pegar uma submatriz, né? Um pedaço dessa matriz. Você vai pegar os 4 primeiros elementos aqui, o A11, o A12, o A21 e o A22, vai fazer o determinante. Se isso aqui der positivo, atendeu. Você vai ficar fazendo isso até chegar no determinante da matriz completa, dessa matriz A aqui. Se todos eles forem positivos, tá? Você conseguiu atender, né, essa condição suficiente e necessária, vai poder dizer que essa matriz A aqui é positiva definida. Tá? Por que isso aqui é importante? Tá? Só para a gente entender a ideia disso aqui. Por que a gente fala muito disso, né? Quando a gente fala disso aqui, né, por exemplo, x é normal mi sigma 2. Né? O que a gente sabe do sigma 2? Que isso aqui tem que ser maior do que zero. Tá legal? Quando você tem o caso multivariado, né? Se você tem aqui um vetor x com distribuição normal, com um vetor de médias μ e uma matriz de covariâncias sigma, né? Você não pode ter qualquer matriz sigma aqui. Essa matriz sigma aqui é como se você dissesse que ela não pode ser negativa, tá? Mas é essa daqui que tem que ser positiva definida. Tá legal? E por que ela tem que ser positiva definida? Porque se ela não for, pode acontecer de você fazer operações com esse x aqui e chegar em variâncias negativas, tá? Então, sei lá, você poderia fazer alguma coisa do tipo assim, qual é a variância de x1 menos 3x2? Tá? Se você tem aquela matriz lá, não atendendo essa condição de ser positiva definida, pode acontecer disso aqui aparecer na sua frente, tá? Coisas desse tipo. Claro que vão ser casos muito específicos, coisas que vocês não vão conseguir prever quando que vai acontecer, mas poderia acontecer. Então é muito importante você ter essa garantia de que qualquer matriz de covariância que você for trabalhar é positiva definida. Então, para isso, você vai ter que pegar os elementos dela e fazer essa operação aqui, né? Você precisa garantir que y'A y é sempre maior do que zero. Tá? Só que você não tem como fazer isso. Em muitos casos reais, você não vai ter como fazer isso. E dependendo da dimensão, você não consegue nem calcular esse determinante aqui, ó. Tá? Dependendo da dimensão. Aí você vai cair em estatística computacional, que vocês devem ter visto também no semestre passado, né? Em computacional 2, onde você aprende também a lidar com esse tipo de questão aqui. E, por fim, o posto, tá? O posto dessa matriz A aqui, né? O posto é o número de colunas linearmente independentes dessa matriz A aqui. Ele vai ser o que a gente chama de grau de liberdade da forma quadrática y'A y, tá? Então, eu vou relembrar vocês aquele que a gente estava vendo no slide anterior. Então, por exemplo, no caso lá daqui quadrado, a gente tinha isso aqui, né? A gente tinha aquele y menos o mi, linha,
Aí aqui tinha a matriz de covariância, que no livro de MLG ele chama de V, né? E aqui y menos mi. Isso daqui é uma forma quadrática, tá legal? E essa matriz que está aqui no meio é como se fosse a nossa matriz A. E o posto dela, tá? Então, se essa matriz A aqui tem posto n, tá? Significa que essa forma quadrática aqui vai ter posto n e uma regra geral assim que você vai ter é que isso aqui vai cair numa Q quadrado n, certo? Então, esse posto que aparece aqui, nessa matriz A, acaba indo parar lá na Q quadrado. Ok? Essa vai ser a regra geral que a gente vai olhar. Você vai pegar uma forma quadrática, né? Vai ver o posto dessa matriz aqui e ele é que vai cair aqui, tá? Vai ser o grau de liberdade da sua Q quadrada. Tá bom? Isso vai ser fácil, você não vai ficar fazendo muita coisa aqui de álgebra linear não, tá? Mas, na verdade, vão ser coisas muito intuitivas. Encontrar esses graus de liberdade aqui vai ser uma coisa bastante intuitiva. Ok? Então, deixa eu continuar aqui. Estou falando das formas quadráticas. Falei agora da matriz positiva definida. E aí, finalmente, eu vou chegar no teorema de Cochrane. Vocês viram o teorema de Cochrane em modelos lineares? Chegaram a ver ou não? Viram? Temos sim. Oi? Temos sim, modelos. Viram, né? Tá. Que bom. Então, vocês fizeram modelos muito bem. Você não é obrigado a ver isso aqui, tá? Antes do sexto período, tá bom? Mas, basicamente, o que a gente tem? Se você tem N variáveis aleatórias, né? Cada uma delas com distribuição normal 0, sigma 2. E você tem também formas quadráticas, tá? Então, você tem formas quadráticas de y, tá? Onde você vai definir uma dessas formas quadráticas aqui, vai ser exatamente o somatório desse yi aqui ao quadrado, tá? Ou seja, como se fosse o y' y, né? Se você tiver essa forma quadrática aqui e você conseguir enxergar que ela é dada pela soma de outras k formas quadráticas, se você tiver essa igualdade aqui, ó, tá? Onde essas formas quadráticas de cada um desses termos aqui, ó, tem mi graus de liberdade, tá? Então é bastante coisa, né? Você tem que imaginar que você tem variáveis aleatórias com distribuição normal, com média zero, variância sigma 2. Você tem que imaginar que a forma quadrática, né, desse y, desse seu y, você consegue enxergar ele como k parcelas de formas quadráticas, tá? Sendo que essa Q aqui, ó, tá? Ela vai ter N graus de liberdade, tá? E essas outras aqui vão ter MI graus de liberdade, tá? Vamos imaginar que você tem. Então, essa primeira aqui tem M1 graus de liberdade, a segunda tem M2 graus de liberdade. O que você tem que imaginar na sua mente? Você tem que imaginar que elas são vistas como coisas desse tipo aqui. Tem uma matriz ali no meio, que o posto dela é MI, tá? Então, você conseguiu decompor essa soma de quadrados aqui, essa forma quadrática, como vários componentes, várias parcelas, cada uma também sendo uma forma quadrática, tá? Então, se você conseguiu isso, olha o que você tem. Você vai poder dizer que cada uma dessas parcelas aqui são variáveis aleatórias independentes. Isso é uma coisa extremamente forte, que você já estava usando em modelos lineares para fazer análise de variância. E além disso, tá? Se você pegar cada uma dessas formas quadráticas aqui e dividir por sigma 2, você vai ter que elas vão ter distribuição Q quadrado, tá? Com o respectivo grau de liberdade de cada uma das parcelas, tá? E somente se a soma dos graus de liberdade dá exatamente n.
Então, o que está acontecendo aqui, tá? Qual é a aplicação desse negócio? Vocês já devem ter visto em modelos lineares vários exemplos em que você tinha somas de quadrados decompostas, né? Então, você tinha coisas do tipo assim, né? Você tinha soma de quadrados total é igual, aí você tinha soma de quadrados da regressão mais a soma de quadrados do erro. Não tinha alguma coisa assim lá? Que você via em modelos lineares? Tinha alguma coisa assim, tá? Isso daqui, ó, é como se fosse o seu Q. Isso daqui é como se fosse o seu Q1. Isso daqui é como se fosse o seu Q2, tá? Que mais? Você lá sabia os graus de liberdade daquelas somas de quadrados. Então, se isso aqui tivesse... Geralmente, essa primeira soma de quadrados aqui tinha n-1 graus de liberdade, né? Então, isso aqui costumava ser n-1, né? Dependendo da regressão, se fosse uma regressão linear simples, esse aqui tinha 1 grau de liberdade. Isso aqui só é o grau de liberdade, tá? Deixa eu botar entre parênteses aqui. E esse daqui, você tinha n-2 graus de liberdade. Vocês lembram de coisas desse tipo aqui? E aí, o que você fazia com essas coisas, né? Você dividia essas somas de quadrados aqui pelos graus de liberdade. Você não fazia um negócio assim? Você dividia ela pelo seu grau de liberdade, dividia essa daqui pelo seu grau de liberdade, e depois dividia uma pela outra. O que você estava fazendo? Estava fazendo exatamente uma distribuição F, porque você estava pegando uma Q quadrado dividido pelos seus graus de liberdade, dividido por uma Q quadrado dividido pelos seus graus de liberdade. Você estava fazendo exatamente isso daqui, tá? E aí, o que acontece? O que a gente está dizendo aqui, né? Que essa componente aqui, tá? Dividido por sigma2, essa componente aqui dividida por sigma2 tinha distribuição Q quadrado, tá? Como que isso acontecia, né? Vamos lembrar lá. Você tinha exatamente assim na sua tabela, na sua ANOVA, né? Você tinha soma de quadrados da regressão, soma de quadrados do erro e soma de quadrados total. Não tinha isso? Aí você tinha aqui os quadrados médios, não tinha? Que era... aliás, tinha um grau de liberdade primeiro. Grau de liberdade. Aí sim, um quadrado médio. Aí você tinha aqui, né, o grau de liberdade aqui, numa regressão linear simples, era 1. Aqui você tinha n-2 e aqui você tinha n-1 nesse total. Era isso daqui que vocês faziam, certo? Aí depois o que acontecia? Você dividia SQR por 1 e aqui SQE por n-2. Não tinha um negócio assim que você fazia? Então, exatamente essa soma de quadrados aqui dividido por 1, ela não tinha distribuição exatamente que quadrado. Só que olha só o que o resultado diz para a gente, né? Quando você fazia o F lá, você fazia SQR sobre 1 dividido por SQE sobre N menos 2. E isso daqui tinha distribuição F. Por que isso daqui tinha distribuição F? Olhem para cá. Estão vendo que está dividido aqui, ó, cada um dos termos dividido por sigma2, né? Então, tanto a primeira parcela quanto a segunda são divididas por sigma2. Era como se você colocasse aqui também um sigma2, né? Você colocasse aqui, ó, 1 vezes sigma2 e aqui embaixo a mesma coisa, né? Aqui embaixo também multiplicava por sigma2. Só que isso daqui simplificava, então nem aparecia. E essa razão aqui acabava caindo. Deixa eu botar em azul.
Isso daqui caía numa F, né? Aqui com 1 e aqui N menos 2 graus de liberdade. Tá? Mas essa conta, esse resultado todo que está aqui, que você usava lá em modelos lineares, tudo isso daqui, tá? Só é verdade, tá? Isso que a gente fazia aqui, só é verdade por causa disso, tá? E olhem as exigências aqui, né? A soma de quadrados tem que ser a decomposição das somas de quadrados das parcelas e os graus de liberdade totais tem que ser também a soma, né, dessa decomposição aqui dos graus de liberdade das parcelas. Por isso que o grau de liberdade aqui eu tinha que somar, né, esse 1 mais n menos 2 tinha que bater com n menos 1 e as somas de quadrados tinham que bater com a soma de quadrados totais. Essa aqui era a exigência para poder cair na distribuição F aqui. Tá? Justamente era uma aplicação do teorema de Cochrane. Tá? Se vocês viram modelos lineares falando de teorema de Cochrane, vocês viram isso daqui muito bem. Então, essa explicação, essa intuição que eu dei agora aqui no quadro, vocês tiveram lá na hora que estudaram MLG. Desculpa, modelos lineares. Mas nem sempre, tá? Você pode fazer modelos lineares sem nunca ouvir falar disso. E só acreditar nessa tabela aqui. Tá? Acredite nela e pronto. Tá? Mas isso aqui é teorema de Cochrane. Ok? Até aqui? E tem um corolário, né? Uma consequência desse teorema de Cochrane. E essa consequência é a seguinte: é um resultado para a diferença de Q quadrados. Tá? Não é qualquer diferença. Tá? Mas, se você tiver duas Q quadrados, tá? Uma Q quadrado com m graus de liberdade e uma segunda Q quadrado com k graus de liberdade, e elas forem independentes, então uma menos a outra vai dar uma Q quadrado com a diferença dos graus de liberdade. A única exigência aqui, né, é que a gente tenha os graus de liberdade dessa que você está colocando aqui, né, da x1, tem que ser maior do que a da segunda, porque você não pode ter grau de liberdade negativo. Ok? E outra coisa também, você não pode ter essa diferença aqui dando negativa. Você tem que garantir que essa variável aqui é sempre maior do que essa segunda aqui. Tá? E isso vem da onde? Vem dessas parcelas aqui. Ó. Tá? Se você tem essa igualdade aqui, você pode fazer uma, né, menos qualquer outra que esteja aqui dentro. Se você fizesse Q menos Q1, tá? Q menos Q1 tem distribuição Q quadrado. Q menos Q2 tem distribuição Q quadrado. Tá? E são independentes também, pelo teorema de Cochrane. A gente já sabia que elas são variáveis aleatórias independentes. Tá? Então, se fosse olhar aqui, ó, o que a gente está dizendo, nesse contexto aqui do exemplo, tá? É como se você dissesse o seguinte, ó, é como se você pegasse aqui, ó, esse SQT é sempre maior do que qualquer uma dessas duas aqui, ó, tá? Então, se você pegasse aqui, né, esse SQT dividido por sigma 2 menos, sei lá, SQR dividido por sigma 2, isso daqui vai ter que cair numa Q quadrado. Tá? É mais ou menos essa daqui a ideia que está aqui nesse corolário. E a gente vai usar isso aqui direto também, tá? Para poder chegar toda hora na distribuição Q quadrado. Então, nesse curso aqui, a distribuição Q quadrado vai aparecer muito. A F só vai aparecer no caso normal. Mas caso Poisson, caso binomial, tá? Qualquer outra distribuição que a gente trabalhar, o teste F não vai aparecer. A gente vai ficar sempre na Q quadrado, tá? Lá em modelos lineares era o contrário. Tudo caía no teste F. Vocês não ficavam fazendo muito teste Q quadrado lá. Vocês sempre faziam a razão das Q quadrados para cair na F. Aqui não. Aqui a gente vai parar nas Q quadrados. Ok até aqui? Falei alguma coisa que vocês nunca tinham ouvido falar?
Por visto não, né? Eu acho que vocês estão muito bem aí, se vocês viram isso, vocês passarem MLG, então, né, desculpa, se vocês passarem modelos lineares, então tá tudo bem. Eu acho, tá? Se eu estiver errado, me fale, por favor. Tudo bem? Posso avançar? Tudo bem, gente? Então, tá fluindo? Tá de boa? Não, de boa não tá, né? Mas enfim, vai piorar. Tô brincando. Vamos. Distribuições na família exponencial. Vocês já devem ter ouvido falar de família exponencial lá em inferência, tá? E aqui eu vou usar a notação do livro da Dobson. Existem, tá, distribuições que são classificadas dentro de uma mesma família, tá? Essa família de distribuições, que é bem geral e engloba várias distribuições conhecidas, tá? É chamada de família exponencial. Existem várias famílias, mas essa especificamente, a família exponencial, ela tem muitos resultados importantes que vão aparecer, que apareceram inclusive, né? Apareceu em inferência para falar de estatística suficiente completa, por exemplo. Vai aparecer em Bayesiana, tá? Aqui está aparecendo e pode aparecer em muitos outros lugares. E por que isso? Porque tem algumas características, tá, que vão valer para todas elas. Então é como se fosse mais ou menos assim, ó. Se eu sei que a normal pertence à família exponencial, se eu sei que a binomial pertence à família exponencial, se eu sei que a Poisson pertence à família exponencial, será que eu não consigo, por exemplo, inventar uma forma, né, ou criar uma expressão que me dê a esperança de qualquer variável aleatória que pertence à família exponencial? Se alguém me desse uma expressão genérica, que eu pudesse com ela calcular qualquer esperança, será que isso não seria útil para mim? Uma expressão que calculasse qualquer variância. Por exemplo, se ela pertence à família exponencial, a variância é dada por isso, por essa expressão. Para eu não ter que ficar guardando na cabeça. Ah, no caso da normal, a variância é sigma 2. No caso da Poisson, a variância é lambda. No caso da binomial, a variância é NP1 menos P. Para não ficar guardando esse monte de coisa. Será que não tem uma forma geral? Tem. E é exatamente isso que a gente vai usar aqui. E por que eu preciso disso? Para poder chegar numa expressão, numa forma única de estimação. Para eu poder fazer uma regressão usando essas outras variáveis aleatórias de uma forma única, que eu não tenha que criar uma disciplina que seja modelo linear generalizado Poisson. Depois outra disciplina, modelo linear generalizado binomial. Por que eu tenho que dividir? Eu vou tentar fazer isso tudo junto, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é o que a gente vai fazer hoje até o final da aula, é olhar o que significa pertencer à família exponencial e o que dá para tirar disso em termos de esperança, variância, função score e informação de Fisher. Como que eu encontro essas quatro coisas para uma variável aleatória que pertence à família exponencial? Tá? Não sei se dá tempo de ver todas elas hoje, mas são os slides que estão aqui nessa parte 2, tá? Se você estiver acompanhando isso no livro, esse livro da Dobson, a terceira edição, isso está no capítulo 3 e vai desde, deixa eu ver aqui, página 40, é pouca coisa, página 46 a 51, são 5 páginas do livro, tá? que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos assumir que eu tenho uma variável aleatória y, tá? Ela depende somente de um parâmetro θ que eu estou interessado. Lembra, PC, você tinha, não sei se você está aí, mas você tinha me perguntado na aula passada se dava para estudar pelo livro do Gauss Cordeiro, né? Dá para estudar pelo livro do Gauss Cordeiro? Dá. Só que lá ele vai apresentar de uma forma que não está com essa restrição de depender só de um parâmetro. Lá ele apresenta família exponencial quando você tem mais de um parâmetro, pode ter 2 parâmetros, tá? E aí é um pouquinho mais difícil de acompanhar lá, tá? É mais fácil você seguir a forma como o livro da Dobson apresenta. Tá? Aqui é uma das partes que faz muita diferença
você estudar pelo material do Gauss ou você estudar pelo material da Dobson, tá? Mas vamos lá. Imagina que você tem uma variável y que tem densidade ou função de probabilidade, dependendo se ela é contínua ou discreta, que depende de um parâmetro θ. E imaginem que essa densidade ou função de probabilidade pode ser escrita dessa forma aqui, ó. S de y vezes, ou seja, uma função de y vezes uma função de θ vezes o exponencial de uma função de y vezes uma outra função de θ. Se isso aqui acontecer, tá? Você vai dizer que y pertence, a distribuição de y pertence à família exponencial, tá? Essa daqui não é a forma mais usual da gente trabalhar aqui em MLG. A gente vai colocar esses termos aqui para dentro. Eu vou colocar esse S de y e esse T de y para dentro da exponencial, tá? E vai ficar dessa forma que está aqui, ó, tá? Se eu colocar esse S de y dentro, né, do exponencial, ele vai fazer o papel desse d de y aqui, ó. Esse d de y dentro da exponencial é como se fosse o logaritmo do s de y, tá? E esse c de θ que está aqui dentro é como se fosse o logaritmo desse t de θ que está aqui fora, tá? Mas não se preocupem, essa expressão aqui eu não vou mais falar dela, essa que está aqui, ó. Eu vou falar só dessa que está aqui embaixo. Então, vamos enxergar a família exponencial dessa forma aqui, que não necessariamente é igual à terminologia que você aprendeu em inferência, tá? Mas a gente vai olhar dessa forma. Você vai sempre procurar uma função do parâmetro de interesse vezes uma função de y. Depois você vai ter ali dentro um outro termo que depende do parâmetro de interesse e um outro termo que depende somente dos dados e não depende do parâmetro, tá? Se isso acontecer, você vai dizer que essa distribuição pertence à família exponencial, tá? Então, duas coisas que acontecem também. Se por acaso esse a de y aqui, ó, tá? For a função identidade, ou seja, a de y igual a y, tá? Você vai dizer que essa expressão está na forma canônica. Então, ela está na família exponencial, na forma canônica. E esse b de θ aqui, ó, essa função que está multiplicando esse a de y, vai ser chamado de parâmetro natural da distribuição. Okay? Isso aqui é muito interessante, a informação que ele dá para a gente. Tá? Eu vou comentar aqui. Outra coisa importante. Se você tiver outros parâmetros além de θ, eles vão ser considerados esse nuisance parameter, tá? Que em inglês ele vem dessa forma. Muitos livros vai aparecer desse jeito aqui, mas a gente chama isso de um parâmetro de perturbação, um parâmetro de ruído, que são parâmetros que você não está necessariamente interessado e vai tratar eles como conhecidos. Então, deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Se você tem assim, né? Vou colocar aqui y normal, não, desculpa, y Poisson. Então, vamos botar assim. Poisson lambda, tá? Nesse caso aqui, esse lambda aqui é o que o livro chama do nosso θ, tá legal? Se você tiver uma distribuição do tipo, né, normal, mi, sigma 2, tá? A gente vai considerar esse mi aqui como sendo o nosso θ, e esse daqui, ó, vai ser o nosso parâmetro que a gente não está interessado. Tá legal? Para fins de escrita na forma da família exponencial. Tá? Não quer dizer que a gente não está interessado no sigma 2 e também não quer dizer que a gente não vai estimar ele na prática. Mas na hora que a gente for trabalhar aqui com as propriedades da família exponencial, eu vou sempre tratar esse parâmetro aqui como um parâmetro que eu não estou interessado e como ruído. Ok? Então, esse é um caso. Mas os casos mais tradicionais aqui nessa disciplina é binomial e Poisson. Tá? E na binomial e Poisson, você não vai ter esse parâmetro de interesse aqui. Tá? Esse parâmetro de ruído aqui atrapalhando. No livro do Gauss, ele já bota ele junto. Tá?
Eu disse, não vamos pensar no Gauss agora. E outra coisa, né? Quando está na forma canônica, então, só lembrando, você vai escrever a densidade, então vai aparecer aqui o seu f de y θ, vai aparecer um exponencial, e aí vai aparecer o y, vezes alguma coisa, né? Por exemplo, vai aparecer assim, ó. Tem casos em que vai acontecer isso aqui. Se aparecer isso daqui, você já sabe, né? Que ela está na forma canônica. Por quê? Porque esse termo aqui, ó, tá? É como se fosse o seu A. O seu A de Y é o próprio Y, está na forma canônica. E esse termo aqui vai ser a nossa função de θ. Okay? No caso aqui, ln de θ. Ok? Então é mais ou menos isso que vai aparecer na sua frente. E você vai chamar esse b de θ aqui de parâmetro natural. Tá? Então aqui tem uns exemplos. Vamos fazer, por exemplo, o caso da Poisson. Tá? Então, vamos fazer aqui o caso da Poisson. Vamos relembrar. Se y tem distribuição Poisson lambda, tá? Eu vou escrever Poisson a partir de agora só como P, tá? Não vou ficar escrevendo Poisson, tá? Porque acho que não tem nenhuma outra distribuição que vocês vão se confundir aqui, né? Nesse curso eu acho que não tem. Então, vou chamar só de Poisson, de P. Como é que fica a função de probabilidade? Aqui eu vou chamar, seja densidade, seja função de probabilidade, eu vou chamar tudo de F. Eu não vou fazer igual a probabilidade 2, tá? Gostaria de fazer, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu estou seguindo a notação da Dobson, tá? Então, eu vou colocar essa anotação aqui, ó. Ok? Essa vai ser a notação para densidade. Como é que é a cara dessa função de probabilidade aqui, né? Vai ser lambda elevado a y, resp de menos lambda sobre y fatorial. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai colocar agora na forma, né, da família exponencial. Então, eu tenho que colocar um exponencial aqui na frente. Então, isso daqui vai ficar exponencial de esse primeiro termo aqui, né? Vai ficar y ln de lambda. O segundo termo vai ficar menos lambda. E o terceiro vai ser aqui menos ln de y fatorial. Ok? Cheguei nisso daqui. Então, o que a gente acabou de encontrar aqui? O que a gente tem que procurar, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A gente tem que procurar quem é A de Y vezes B de θ. Então, quem são eles, né? Vou botar aqui em vermelhinho. Esse primeiro aqui é o nosso A de Y, certo? Está na forma canônica, porque o A de Y é o próprio Y, é a função identidade, certo? A gente também está encontrando aqui, multiplicando ele, o nosso B de θ, que vai ser o nosso B de lambda na notação aqui, tá? Que mais que eu preciso? Eu preciso de uma função de θ e uma função de y. Então, o que mais que tem aqui como função só de θ? Esse termo aqui vai ser o nosso C de θ, que no nosso caso aqui é lambda, e esse último aqui vai ser o nosso D de y, tá? Só lembrando que eu vou pegar tudo, ok? Pego, inclusive, o sinal. Tudo bem aqui? Todo mundo acompanhou? Bom, vocês já viram isso em inferência, mas eu não sei se usava essa notação aqui, tá? O da normal, eu só vou identificar aqui na frente de vocês, e o da binomial eu vou mostrar chegando aqui. Eu vou fazer o da binomial, o da normal eu só identifico. Então, vamos fazer aqui o da binomial.
Vamos descer um pouquinho. Botar aqui em azul. Vamos assumir agora que y é uma binomial NP. Vai aparecer muito aqui essa forma, tá? NP, onde o π é a probabilidade de sucesso, tá? Bom, se você usar essa parametrização aqui, NP, como é que vai ficar? Você tem que a função de probabilidade, a f de y, π. Esse n aqui, tá? Eu vou considerar que é uma constante conhecida, tá? Então, vamos botar aqui, n conhecido. Não é nosso parâmetro de interesse, tá? Ah, uma coisa muito importante, que muitos de vocês acabam se embananando nisso e erram, tá? Para você mostrar que pertence à família exponencial, você não precisa pegar toda a amostra. Você não precisa pegar a função de verossimilhança, tá? Basta pegar uma observação. Todo mundo entendeu isso? Se eu falar assim, seja y1, y2, yn a amostra aleatória da Poisson. Mostre que essa distribuição pertence à família exponencial. Não vai pegar a sua amostra e mostrar, tá? Pega um y só para mostrar. Tá legal? Então, às vezes, vocês acabam fazendo isso e se enrolam. Então, vamos lá. Quem é a binomial, né? Combinação de n, y a y, depois π elevado a y, 1 menos π elevado a n menos y. Notem que eu não estou colocando a variação aqui, tá? Eu estou assumindo que todo mundo lembra, né, a variação. Da Poisson, por exemplo, né, os valores inteiros não negativos. No caso da binomial, o y aqui é qualquer número inteiro entre 0 e n. Ok? Então, vamos lá, vamos colocar isso daqui na forma, né, para poder identificar se faz parte ou não da família exponencial. Então, isso daqui vai ser ESP. Então, vai ficar, né? Ln dessa combinação de n, y, y, mais y, ln de π, e o que mais aqui? Mais n menos y, ln de 1 menos π. Ok? Só que da maneira que está aqui, tá? Não está muito bom, porque eu tenho y e π aqui, e aqui eu tenho y e π aqui também. Então, eu vou juntar esse y aqui e esse π para ficar uma função só, ok? Porque eu preciso identificar quem é o meu b de θ vezes a de y. Então, eu preciso encontrar uma função de y que multiplica uma função de π, certo? E depois eu não posso ter outra função que tenha y e π junto. Então, eu preciso, de alguma forma, juntar esses caras, né? Então, vamos juntar eles. Isso daqui, então, vai ser ESP. Eu vou juntar ali, vai ficar y. Se eu colocar o y em evidência, vai ficar ln de π menos ln de 1 menos π, né? Então, isso daqui vai ficar ln de π sobre 1 menos π. Que mais? Ainda sobrou aquele termo com n ali. Então, aqui vai ficar mais n ln de 1 menos π. E ainda sobrou aquele ln da combinação de n, y a y. Agora sim eu caí exatamente naquela expressão que está lá no slide, né? Então, aqui, está na forma canônica? Está na forma canônica. Por quê? Eu acabei de encontrar aqui, ó, a de y
vezes uma função de π. Então, A de y é a função identidade, está na forma canônica. Esse é o A de y, e esse aqui é o B de π, né? Que é o nosso B de θ. Θ aqui é π. Aqui, encontrei uma função que não depende de y, mas depende do parâmetro de interesse. Então, isso aqui é o meu C de θ, que no caso aqui é C de π. E um último termo, que é uma função só dos dados e não tem parâmetro aqui. Então, esse daqui é o nosso D de y. Ok? Então, a binomial também pertence à família exponencial, que é exatamente o que está aqui. Agora, vamos só dar uma olhadinha no caso da normal, tá? Se você abrir a densidade da normal, você vai cair nessa expressão aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Está na forma canônica? Sim ou não? No caso da normal aqui. Você chegou nessa expressão aqui. Está na forma canônica? Sim? Deixa eu ver lá se alguém escreveu alguma coisa. Sim, Rodrigo escreveu que sim. Vitor também escreveu que sim. Está. Aonde que está esse termo? É exatamente esse segundo termo aqui, ó. Você tem que olhar para o sigma 2 como se ele fosse uma constante, tá? Então, você tem y que multiplica o mi dividido por sigma 2. Então, esse y aqui é o meu a de y, está na forma canônica. Quem é o meu parâmetro natural, né? Que é exatamente esse aqui, ó, o parâmetro natural. Eu tenho que ignorar esse sigma 2 aqui e tratar ele como um parâmetro de perturbação, tá? O meu parâmetro natural vai ser exatamente o mi, a média dessa normal, tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem uma função aqui só de y. Onde é que está a função só de y? Está aqui, ó, nesse menos y ao quadrado sobre 2 sigma 2. A gente tem esse termo aqui, que é uma função só de mi, né? Então, esse daqui é o meu C de θ, ou C de mi. E esse termo aqui, você pode colocar ele onde você quiser, tá? Porque isso aqui vai ser tratado como uma constante. Então, ele pode fazer parte tanto do C de θ, do C de mi, no caso, quanto do D de y, tá? Mas o que importa é que a normal também pertence à família exponencial. O problema aqui é que se você considerar que tem dois parâmetros, não vai bater com o que a gente está apresentando como definição lá da família exponencial, que é o que está no livro do Gauss, tá? Então, lá é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. Outra coisa, se você tiver, tá? N variáveis aleatórias, esse N aqui agora é N maiúsculo, estou usando a notação da Dobson, todas independentes, todas com a mesma distribuição pertencente à família exponencial. Então, a densidade conjunta, ou a função de probabilidade conjunta, vai ter essa cara aqui, que nada mais é do que o produtório de várias exponenciais. O que acontece quando você faz o produto de exponenciais? Você soma os expoentes, né? Então, isso aqui vai ficar o B de θ vezes o somatório de A de Y, que é só o Y que está variando. O C de θ é igual para todas, então você vai ter N termos C de θ. E o D de Y só varia em função dos dados. Cada observação aqui, você tem N observações, então vai ficar somatória do D de Y. Tá? Então, isso aqui é só para você saber como é que seria a cara, né, de uma distribuição conjunta pertencente aqui à família exponencial, só que todas elas com a mesma família, tá? Senão não dá essa expressão aqui não, tá? Tem que ser com a mesma família. Aí cai nisso daqui. Aí aqui também tem um outro comentário importante, que é perceber que esse somatório de A de Y e aqui, ó, vai ser uma estatística suficiente para esse parâmetro aqui, ó, para B de θ. Vocês lembram do teorema da fatoração de Neyman-Fisher para encontrar estatística suficiente lá em inferência? Vocês estão lembrados disso? Que você tinha que pegar a verossimilhança
né, e enxergar como produto de duas funções. Uma função que não dependia do parâmetro de interesse, que no caso nosso aqui vai ser esse termo aqui, e uma função que depende do parâmetro de interesse, mas que só depende dos dados a partir de uma certa função. E que função que era essa? A estatística suficiente. Então, se você pegar toda essa parcela aqui, esses dois termos, que são os que dependem do parâmetro, né? E dependem dos dados, os dados só aparecem aqui, ó, nesse somatório. Então, esse somatório aqui, ó, é uma estatística suficiente para B de θ. Deixa eu mostrar isso aqui no quadro, só um parênteses aqui, ó. Olhem o caso que eu fiz aqui da Poisson, né? O que vai acontecer aqui se eu tivesse o produtório? Esse pedacinho aqui, ó, o que ia ficar nesse pedacinho aqui se eu tivesse o produtório? Se fossem vários y, o que ia ficar aqui? Ia ficar exponencial do quê? Ia ficar exponencial, o que ia vir aqui? Pensem aí. Se alguém pensou? Não, ninguém pensou. Estão vendo aqui? O B de θ, né, fica multiplicado pelo somatório de A de Y. Então, o que vai ficar aqui? O meu B vai ficar fixo, né, vai ficar ln de lambda, e aqui vai aparecer o quê? Somatório de Y. Certo? Esse somatório de Y que vai aparecer aqui, ó, é a minha estatística suficiente. Tá? Olhem o caso da binomial. O que aparece aqui? Y também. Então, quem vai ser estatística suficiente? Somatório de Y. Ou seja, todos os casos em que você tiver a sua distribuição na forma canônica, sempre essa estatística suficiente aqui vai ser somatório de Y. Tá? Aqui só um comentário que é importante, que eu não tenho certeza se eu expliquei bem, mas esse caso aqui, ó, tá? Que é um pouquinho esquisito, né? Deixa eu colocar o caso da normal aqui, só para ficar claro para vocês. No caso da normal, tá? Quando você tem ali y normal mi sigma 2, tá? No caso dessa normal, você tem assim, ó, o A de y, B de mi, tá? Ele dá exatamente y mi sobre sigma 2, tá? Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando? Esse termo aqui, ó. Tá legal? É porque eu não sei se ficou claro aqui, talvez eu não tenha sido muito claro, mas o A de y é o próprio y, ele está na forma canônica, tá? E o B de mi, você tem que colocar todo ele aqui, ó. Tá? Mas é que você trata esse cara aqui, ó, como se fosse uma perturbação, tá? Eu acho que eu falei para vocês que o meu parâmetro natural era o mi, mas a rigor o parâmetro natural é tudo isso daqui. É que esse daqui a gente trata ele como esse nuisance parameter, tá? Mas é isso aqui. Como eu não fiz no quadro, acho que a única coisa que daria confusão é isso aqui, tá? Então só anotem aí, porque não está no slide. E aí pode ser que seja importante depois para você saber, tá? Mas esse aqui é o nosso parâmetro natural. Beleza? Se você usar o livro do Gauss, o parâmetro natural aqui não dá mi sobre sigma 2, ele dá mi. Certo? Então, por isso que dá essa confusão. Aqui no livro da Dobson, eu tenho que chamar tudo. Tem que colocar mi sobre sigma 2. Tudo bem? Até aqui tudo bem?
Deixa eu ver, 37, temos ainda 20, um pouco mais de 20 minutos. Dá para a gente fazer umas continhas ainda. Então tá. Vamos lá. Como eu já comentei com algumas pessoas, né, fora aqui, que tinham me perguntado, o MLG, tá? Para aprender MLG, tem essa parte inicial que tem que ficar vendo propriedades, tá? Tudo isso é só para chegar numa expressão do estimador. Depois que passar isso, depois que a gente conseguir fechar essa parte teórica, tá? De encontrar como que faz a estimação, vai ter que usar essas propriedades todas aqui, vai ficar bem mais, assim, aplicada a coisa, tá legal? Nesse começo, tá genérico, mas é só porque eu preciso mostrar para vocês da onde vem a estimação, tá? Então, tenham paciência, tá? Porque mais para frente o curso fica bem mais, mais aplicado, tá legal? E vai ter muita coisa que a gente vai fazer no computador direto. Por enquanto, não. Por enquanto, vai ser assim. Tá legal? Mas vamos lá. Lembram de função score de inferência? Vocês lembram disso? O que era a função score e a matriz de informação de Fisher? Vocês lembram? O que é a função score? Tá? Ela é chamada geralmente de U, essa função, tá? E ela é a derivada da log verossimilhança em relação ao parâmetro de interesse, tá? Isso é o que a gente chama de função score. Então, o que acontece, né? Vamos tentar enxergar a função score aqui em MLG. Se você fosse fazer a derivada da log verossimilhança, quem é a log verossimilhança em MLG? Então, vamos lá. Aqui, né? Se a gente está em MLG, a gente está assumindo que a nossa variável aleatória de interesse y pertence à família exponencial. Se ela pertence à família exponencial, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Tá no slide 6. Ok? Se ela pode ser escrita como esse exponencial aqui, ó, se eu aplicar o log nela, o que vai acontecer? Vai sumir esse exponencial aqui, certo? Vai ficar só os termos de dentro. AY, B de θ, C de θ e D de Y. Então, é exatamente o que está aqui, ó. AY, B de θ, C de θ e D de Y. Né? Consequentemente, se eu derivar essa log verossimilhança, o que vai ficar? Quem é a derivada dessa expressão que está aqui embaixo, né? A derivada em relação a θ. A de y é constante, então fica lá, A de y. A derivada de b de θ vai ser b' de θ. A derivada de c de θ vai ser c' de θ. E a derivada de d de y, não depende de θ, é zero. Ok? Então, isso aqui é uma forma genérica de encontrar a função score para qualquer variável aleatória que pertença à família exponencial. Tá? Então, percebam isso. Você já poderia, tá? Vamos pegar aqui um exemplo que está aqui, né? Pegar da Poisson. Aqui, né? A gente chegou nisso aqui da Poisson. Então, quem é a função score no caso da Poisson? O que você teria que fazer aqui, ó? É A de y, quem é A de y? Y. Vezes B' de θ. Quem é B' de θ aqui tem que derivar essa B aqui com relação ao parâmetro. Então, seria 1 sobre lambda. Certo? Então, ficaria y, que multiplica 1 sobre lambda, que mais? Mais C' de θ. Quem é o C' aqui? Esse menos lambda aqui, se você derivar em relação a lambda, vai ficar menos 1. Certo? Então, basicamente, a gente está concluindo que seria y sobre lambda menos 1. É isso que é a função score no caso de uma Poisson. Entenderam? Então, por que importa escrever dessa forma aqui? Ó? Porque é uma maneira de você não precisar mais fazer conta. Você já sabe que pertence à família exponencial, você já conhece esses termos aqui. Então, você consegue encontrar a função score fazendo essa derivadinha aqui e essa derivadinha aqui. Ok? Por enquanto, só isso. Informação de Fisher, né? Também chamada de informação esperada de Fisher. Tá? Isso aqui é aquele I estilizado, tá? Isso aqui é um I. Estou colocando igual ao do livro, tá? Mas isso aqui é um I, tá? É a informação de Fisher.
A informação de Fisher, quando você tem um parâmetro só de interesse, tá? Ela vai ser o valor esperado, tá? Da segunda derivada da log verossimilhança com relação a θ. Tá? Alguns livros chamam esse termo que está aqui dentro de informação de Fisher observada. E essa esperança aqui, a informação de Fisher esperada. Mas tem livros que, quando falam informação de Fisher, ele automaticamente está dizendo que já é a esperada. Tá? No livro da Dobson, ele não fala informação de Fisher esperada. Ele já vai chamar essa esperança aqui toda de informação. Ele não fala nem Fisher. Ele chama de informação. Tá? Então, aqui por enquanto não tem nem nada, nenhuma demonstração. Isso aqui vale para qualquer caso. Tá? Se a segunda derivada é menos a segunda derivada da log verossimilhança, nada mais é do que pegar a função score, que está aqui, ó, que já é a primeira derivada, e derivar ela, né? Então, nada mais é do que menos a derivada da função score. Então, aqui é uma outra forma de escrever. A informação de Fisher pode ser vista como a esperança de menos a derivada da função score. Tudo bem? Isso aqui você vê em inferência. Todas essas expressões que estão aqui, você vê em inferência. Tá? Só que o que acontece? Partindo de uma coisa muito simples, tá? Partindo disso aqui, ó, você sabe que se você pegar uma densidade e integrar em relação a y, né, ou somar se for discreta, isso vai dar 1, certo? Isso aqui é uma coisa que a gente aprende lá em probabilidade 1. A partir disso aqui, tá? A gente vai conseguir fazer um monte de coisa. A gente vai conseguir encontrar esperança de A de y, variância de A de y, mostrar que a função score tem esperança zero e mostrar que a informação de Fisher é igual à variância de U. Tudo isso daqui vem disso aqui, ó. Você consegue mostrar a partir disso aqui, ó. Tá? E eu vou mostrar, não sei se vai dar, acho que não vai dar para mostrar tudo hoje, vou tentar aqui, tá? Mas vamos lá, não vai dar não. Eu quero fazer com calma, tá? Então vamos lá. Por que isso aqui vai ser útil, tá? Vamos pensar no caso da Poisson, tá? Quem é o A de y da Poisson? Quem é o A de y da Poisson? O próprio Y. O próprio y, certo? Então, a gente vai conseguir fazer o seguinte. A gente vai conseguir encontrar a esperança de A de y, que vai ser igual à esperança de y, tá? Eu quero encontrar isso, mas eu não quero ter que fazer a conta. Mostre a esperança da Poisson. Não estou afim de encontrar a esperança da Poisson. Tá? Não quero encontrar a esperança da binomial. Eu quero um caso genérico. Eu quero usar, para encontrar essa esperança aqui, os termos que eu já estou acostumado, da família exponencial. O A, o B, o C e o D. Eu quero usar eles. Então, essa expressão que está aqui ó, é genérica para qualquer variável aleatória que tenha distribuição pertencente à família exponencial. Então, eu vou mostrar essa primeira aqui, ó, tá? Para vocês enxergarem que dá para encontrar a média da Poisson, da binomial ou qualquer distribuição que pertença à família exponencial, só sabendo o ABCD. E isso provavelmente vocês não viram em inferência, tá? Mas vamos lá, vamos fazer isso. Então, eu vou partir daqui, ó. Eu vou partir daqui. E as duas primeiras linhas, eu já vou aproveitar o que está aqui no slide. Então, vamos lá. A gente sabe que essa integral aqui vale 1, certo? Então, vocês concordam que se eu derivar na esquerda e na direita, se eu derivar na esquerda e na direita com relação a θ, ou seja, vou botar aqui, ó, derivada da integral toda vai ser igual à derivada de 1. Só que a derivada de 1 é zero. Então, a primeira igualdade que eu cheguei foi essa daqui, ó. A derivada daquela integral é igual a zero. Ok? Qual é a segunda coisa que eu posso fazer? Se eu puder colocar essa derivada para dentro, tá? E isso a gente vai poder fazer
quando para as distribuições que pertencem à família exponencial, a derivada da integral é igual à integral da derivada. Isso nem sempre é verdade, tá? Mas aqui em MLG isso vai ser verdade para todas elas, porque elas todas pertencem à família exponencial. A gente pode garantir que isso é verdade. Eu posso fazer a derivada da integral como a integral da derivada. Então, a segunda linha aqui de baixo, só passei a derivada para dentro. Ok? E a terceira aqui, ó, de baixo, é só a segunda derivada. Se você derivar a segunda vez, se a primeira derivada já era zero, derivando a segunda vez também vai ser zero. Tá? Mas eu vou usar agora só essa segunda linha aqui, que é consequência dessa aqui de cima. Então, eu vou para o quadro aqui. Então, aqui tem a pergunta, né? Como que eu escrevo essa esperança? Então, vou colocar aqui a integral da derivada da f de y θ d θ dy é igual a zero. Tudo bem aqui? É exatamente o termo que está aqui. O que vai acontecer? Quem é esse termo que está aqui dentro? Quem é derivada da f, derivada dessa densidade? Eu vou fazer tudo para o caso contínuo, tá? Por isso que tem essa integral aqui. Para o caso discreto é igualzinho, só que com somatório. Tá legal? Então, vamos botar aqui um asterisco. Vou colocar aqui um asterisco e vou resolver essa parte aqui de dentro, tá? Então, quem é essa derivada? A derivada de f de y e θ d θ. Vamos lá. Vamos olhar para os slides. Primeiro slide de aqui, ó. Eu quero fazer a derivada dessa f aqui, ó. Só que essa f está na família exponencial. Ela pertence à família exponencial. Então, como se eu estivesse derivando esse exponencial aqui, ó. Tudo bem? Então, olhem lá. A derivada da f nada mais é do que a derivada desse termo aqui. Só que o que acontece? Derivada do exponencial, né? Isso aqui é um exponencial de uma função de θ, regra da cadeia. Então, a derivada vai ficar a própria f, vai repetir o exponencial todo. Então, isso daqui vai ser, vamos colocar aqui, a própria f de yθ, porque ela é um exponencial, vezes a derivada do que está dentro, né? Então, a derivada do que está aqui dentro com relação a θ vai ser a de y, né? Que isso aqui é constante, vezes b' de θ. Então, vamos colocar aqui. Vai ficar a de y, b' de θ, mais a derivada de c de θ com relação a θ é c' de θ. Mais c' de θ. Esse d de y não tem θ, a derivada dele é zero. Então, ficou isso aqui. Ok? Eu vou agora colocar esse termo todo aqui dentro dessa integral. Tá? Então, vamos fazer isso. Vou fazer isso bem devagar aqui. Então, vai ficar. Então, isso aqui implica, né, que a integral de f de y e θ, que multiplica a de y, b' de θ, mais c' de θ, dy é igual a zero. Ok? Eu só substituí essa expressão toda aqui no lugar desse asterisco aqui. Ok? Então, tá aqui. Só que vamos lá. Olhem só. A integral da soma é a soma das integrais. Tá?
Então, o que vai ficar a primeira parcela aqui dessa integral? Vou fazer passo a passo aqui para não confundir. Então, isso aqui vai ficar integral. Eu vou colocar na frente peraí. Olha aqui uma coisinha. Vocês estão vendo que é uma integral com relação a y, né? Se é uma integral com relação a y, vocês concordam que esse b' de θ aqui não depende de y e ele pode sair da integral? Tudo bem? Eu vou colocar ele fora da integral. Então, isso daqui vai ficar aqui. B', esse meu linha aqui ficou meio gritante. B' de θ, integral de quem? AY, f de yθ dy, mais... Agora a segunda parte, né? A segunda parte só tem esse C' de θ aqui, que também sai da integral. Então, vai ficar C' de θ vezes a integral de f de yθ dy. E tudo isso é igual a zero. Vamos olhar o que a gente acabou de escrever aqui. Todo mundo está conseguindo enxergar? Eu só abri essa integral da soma como a soma das integrais. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Agora vamos lá. Eu vou olhar esse daqui primeiro. Quanto vale essa integral aqui? Essa aqui da direita. Quanto vale essa integral aqui? 1. Todo mundo está vendo? Se você integrar uma densidade com relação a y, vai dar 1. Então, esse termo aqui já é 1. E agora, olhem para cá. O que vai dar essa integral aqui? Esperança do A de Y. Perfeito. Tá? Então, vamos colocar isso aqui. Vou botar aqui em vermelhinho para vocês enxergarem bem. Isso daqui, né? Integral de uma função de y vezes a densidade é a esperança da função de y. Então, isso daqui tudo é esperança de A de y. Aqui, só um parênteses, tá? A Dobson, às vezes, tá? Ela coloca esse A de y, tá? Deixa eu... Às vezes coloca como maiúsculo, às vezes como minúsculo. Como aqui é uma esperança, eu vou colocar assim, tá? Esperança de A de Y. Acho que no slide eu botei minúsculo aqui, tá? Mas, ok. E esse daqui vale 1. Tá? Então, daqui agora a gente chegou numa expressão. Vamos ver qual foi a expressão que a gente chegou. A gente chegou nessa expressão aqui, ó. B' de θ vezes esperança de A de Y, tá? O que mais que tem aqui? Mais C de C', né? Então, aqui é mais C' de θ é igual a zero. Ok? E aí, daqui agora, é só isolar o esperança de A de Y. Então, daqui eu tenho que esperança de A de Y é igual a menos C' θ, peraí que ficou feio aqui, C' θ, sobre o primeiro termo que está lá, que é o B' θ. Essa expressão que está aqui, ó, é exatamente a expressão que está no slide, exceto que aqui no slide saiu com minúscula, tá? Mas eu vou arrumar isso aqui, depois eu substituo lá no Moodle, tá? Aproveitar que eu vou botar no Moodle tudo hoje, eu já vou colocar corrigido aqui, que isso aqui é maiúsculo, tá? Mas apareceu uma expressão aqui, ó. Ou seja, não me interessa se é normal, se é binomial, se é Poisson, tá? Se é outras distribuições que também pertencem à família exponencial.
a esperança de A de Y sempre vai ser isso aqui. Então, se estiver na forma canônica, eu acabei de encontrar uma expressão única para a esperança. Ok? Todo mundo conseguiu acompanhar aqui, de boa? Tá? Pode ser que não pareça tão útil isso, mas acreditem em mim, tá? Isso é bastante útil, tá? Eu não vou fazer a da variância agora, só porque vai tomar muito tempo. Então, eu vou fazer só essa terceira aqui, tá? A função score sempre tem esperança zero. E eu vou mostrar ela agora aqui, usando essa primeira, tá? Vamos tentar mostrar isso. Então, função score está aqui, ó. A função score, a gente já viu aqui, que era dado por essa expressão aqui. Então, vamos lá para o quadro. Quadro. Para eu mostrar aqui. Função score, né? Eita, aqui, né? Vai ser o A de Y, B' de θ, mais C' de θ. Então, isso daqui vai ser A de Y, B' de θ, mais C' de θ. Ok? Então, quem é a esperança de U? Vamos lá. Esperança da função score vai ser... Vamos aplicar a esperança aqui, tá? Essa esperança é sempre com relação à variável aleatória, né? A variável aleatória é y. Então, vai ficar, né? Esse B' aqui é constante na esperança, que multiplica esperança de A de Y. Mais esperança, aqui esse C é linha, né? Isso. Esperança de uma constante é a própria constante. Então, aqui vai ficar mais C' de θ. Ok? Só que o que acontece? A gente acabou de mostrar quem é esperança de A de Y. Esperança de A de Y, a gente acabou de ver que é dado por isso aqui, ó, menos C' de θ sobre B' de θ. Então, isso aqui vai ficar, né, B' de θ, que multiplica menos C' de θ sobre B' de θ. A gente acabou de chegar nessa expressão. E isso mais C' de θ. Aí agora aqui é fácil de ver, né? A gente está vendo aqui o que vai acontecer. Esse B' vai cortar com esse B', e esse menos C' vai cortar com esse aqui também. Então, isso aqui tudo, no fim das contas, né, vai dar zero. Ok? Então, eu mostrei aqui essa primeira e mostrei a segunda. Essa quarta aqui é fácil de mostrar depois que mostrar essa daqui, tá? Essa daqui eu vou levar mais de 10 minutos para fazer. Então, eu vou deixar para o começo da aula que vem, eu mostro essa variância de A de Y aqui, tá? E vou deixar como exercício, tá? Essas duas coisas aqui. Por enquanto, vocês ainda não estão com slide. Eu prometo que eu vou colocar eles agora no almoço, tá? Vou fazer isso enquanto eu como aqui, tá? Mas, o que vocês vão fazer? Mostrar que a distribuição exponencial e que a Pareto, com um parâmetro de escala conhecido, então, não sabe a Pareto de cabeça? Eu também não sei, tá? Bota no Google lá, Pareto, procura quem é o parâmetro de escala, ele vai ser considerado conhecido, tá? Só vai interessar o outro parâmetro. Mostre que a Pareto e a exponencial pertencem à família exponencial. E aqui também, ó, verifique as equações de esperança e variância para Poisson e binomial. Vocês sabem de cabeça a esperança e a variância da Poisson e da binomial, eu acho que vocês sabem, se não sabem é só botar no Google rapidinho. Então, mostrem que essas duas expressões que estão aqui, a de esperança e variância, batem, tá, com as que vocês estão acostumados de probabilidade, tá?
Não precisa se preocupar aqui em dar um print e tal, porque eu já vou colocar isso aqui no Moodle. Tudo bem? Eu vou parar por aqui. E na aula que vem a gente continua.